Hello! Estamos ao vivo, minhas deusas crocheteiras! Vamos lá, vamos ver quem vai chegando por aí. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, deusas crocheteiras. Quem for chegando, vai colocando aí da onde que é, se faz crochê, se faz tricô. Boa noite, Lisiane. Boa noite. A nossa convidada maravilhosa já chegou. Ai, que prazer ter vocês aqui. Mais uma terça-feira. Eu tô muito feliz. Tava aqui pensando que já é, né, nosso terceiro encontro das terças aqui. É o que me deixa muito feliz. Oi, Ângela, que bom te ter por aqui. Boa noite, Érica. Bom, vamos parar de enrolação então e vamos começar. Gente, eu vi que as pessoas fixam aqui em cima assim sobre o que é a live, né? Quando as pessoas vão entrando. Eu ainda não aprendi a fazer isso, prometo que eu vou aprender para as próximas. Eu tava pensando que eu queria fazer isso. Boa noite, Gui, boa noite. Tava pensando que eu queria fazer isso, mas não atinei ainda. Não vamos perder tempo. Hoje a gente quer falar sobre mais do que tecer fios. O que mais que a gente tece junto com esses fios? Quem for chegando, vai colocando aí da onde que tá vindo. Quem está conhecendo a Polvo através da Érica, coloquem aí que vieram pela Érica, pra gente saber aí quem são vocês. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui na Polvo. E aí, eu fico pensando aqui, né? Antes de tudo, que eu já tô... Vocês estão vendo que eu tô meio acelerada, né, hoje? Peguem as suas taças pra gente brindar no final. Quem já assistiu as outras lives sabe que a taça significa, pra mim, né? E aí tô trazendo pra vocês um momento só meu. Um momento em que eu me brindo com o que eu tenho de mais belo na minha casa, sem esperar ter visitas, sem esperar uma ocasião especial. Um momento onde eu posso respirar, onde eu tomo a minha água aqui no caso, ou se eu quiser tomar um espumante, um vinho, enfim. O que vocês quiserem. Se não for a taça, pode ser caneca, pode ser copo de requeijão, não tem problema nenhum. Peguem o seu copo, a sua bebida preferida e venham ter uma noite gostosa conosco, pra gente também brindar no final esse momento de diversão, de papo, esse momento só nosso de crocheteiras, certo? Aí, sobre essa manualidade, com o movimento, né, de tecer, eu penso que a gente também faz um resgate da nossa feminilidade, né? Das histórias que nos antecederam. Com o manual, a gente também está tecendo e revivendo histórias das nossas antepassadas, né? Que teciam também junto com a gente e que com certeza também teciam os seus sentimentos. Isso aí, gurias, adorei, só se for agora com as suas taças. Gente, vamos chamar a Érica. A Érica é uma crocheteira maravilhosa, é uma parceira aqui da Polvo também, que hoje então vem conversar com a gente sobre esse poder que a manualidade tem de lidar com os nossos sentimentos, né? Vamos ver se a Érica me chama aqui, ou se eu atino chamar ela, né? Olá, Boa noite! boa noite. Deixa eu só ajustar meu áudio aqui para ver se tá tudo ok. Tá. Acho que sim, né? Acho que tá dando para me ouvir bem. Sim, sim. Boa noite, Bru. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, que prazer te receber. Primeiro de tudo, muito obrigada por aceitar o meu convite para participar aqui com a gente.
sempre maravilhosa, com falas muito importantes. Eu adoro acompanhar o teu Instagram. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço o convite. Ó, foi live, foi convite, tudo dentro, é só me chamar. Adoro conversar, seja pessoalmente, seja virtualmente. A gente que é mais Sim. distante, né, tem essa oportunidade que a internet nos traz. Então, para mim é maravilhoso. Eu amo, amo, amo. Sim, a internet facilitou muito, né, esses encontros, isso é muito bom. Sim. E aí, eu queria que tu te apresentasse primeiro, contasse para as gurias um pouquinho de como que nasceu a firma, de como que o crochê entrou na tua vida, de quem é a Érica, que eu imagino que tenham muitas que vieram através de ti, mas para quem segue a Polvo e ainda não segue a Érica, conta um pouquinho da tua história para nós. Sim, e mesmo que às vezes vem através de mim, mas não conhece muito bem minha história, né? Até pessoas que já me acompanham, mas vem aquele conteúdo mais relacionado ao crochê, às vezes não conhece tão bem quem está por trás. Então, prazer, Érica. Eu tenho 27 anos. Às vezes eu esqueço a minha idade. Eu acho que acontece, gente. Acontece. Vai passando assim, depois dos 20, a gente para meio que de contar. Agora que eu tô chegando nos 30, meu Deus. Mas enfim, tenho 27 anos, sou a mãe do Davi. Eu sempre começo me apresentando falando que sou mãe do Davi, porque basicamente esse foi o start para a firma existir hoje. Eu faço crochê desde criança, né? Hoje eu sou artesã e proprietária do Firma 304 Ateliê. Comecei fazendo crochê quando era bem criança mesmo, assim. Uma tia me ensinou só, acho que uns dois, sabe, a correntinha e algum outro ponto que agora eu não consigo. Sempre tento trazer essa memória, mas eu não consigo me lembrar qual que era o outro ponto. E eu me lembro que eu fiz algumas coisinhas assim de criança, mas depois larguei. E daí quando eu comecei a pensar na questão de decoração da minha casa, que a gente estava, eu e meu esposo, né? Sou casada, estávamos pensando na decoração, para casar, aquela coisa toda do enxoval, né? E aí isso me voltou, essa questão do crochê, e eu fiz algumas coisas para minha casa, suplá, sabe? Porta-guardanapo, aquela coisa bem tradicional mesmo. E o fio de malha eu conheci quando eu estava gestante do Davi, né? Que foi em 2019, eu descobri que estava grávida e aí quis colocar um tapete no quarto dele. E eu já tinha visto, eu sempre fui muito dessa área de decoração, eu era técnica de edificações antes de trabalhar com crochê, trabalhei 8 anos na área de construção civil, então assim, sempre tá meio que ligado a isso. Eu tinha um Instagram, ainda existe esse Instagram, mas eu não movimento mais, que eu falava sobre decoração, sobre gastronomia, que também é uma formação minha. Sou formada em Que gastronomia, legal. então tava tudo meio que interligado. E eu usava muito Pinterest para pesquisar essas coisas. Quando eu me vi grávida, foi lá também que eu recorri para pesquisar e vi um tapete que tinha ali. Eu sabia que era de crochê, mas eu sabia que não era uma linha tão tradicional, né? Como os barbantes, que a gente estava mais acostumada. E aí fui procurar qual que era e descobri o fio de malha. E passei 3 meses para fazer esse tapete. Porque, assim, apesar de conhecer o crochê tradicional, é muito diferente. A gente tem até É. a forma de pegar na agulha. Hoje eu nem consigo mais pegar na agulha como eu pegava antes, né? Então era bem diferente. E a firma surgiu, né? Eu fiz esse tapete para o quarto do meu filho e tudo mais. Mas no momento que eu descobri que estava grávida, eu já vinha de uma insatisfação profissional na empresa que eu estava. Entrei em processo depressivo, porque eu estava totalmente feliz com o que eu fazia. Não pela profissão em si, mas pelo ambiente e tudo que permeava isso. E eu já tinha decidido, eu e meu esposo, a gente sempre conversa sobre tudo, já tinha decidido que não voltaria mais depois que eu tivesse Davi para a empresa. Então, isso já estava definido. Só que eu trabalhei desde os meus 17 anos, né? Então, assim, eu não ia conseguir ficar sendo 100% dona de casa e mãe. Eu admiro demais as mulheres que conseguem fazer isso. Mas eu não consegui. Eu fiquei muito ansiosa, né? Então, assim, juntou o quadro que eu já vinha, né, depressivo da empresa, com o puerpério, né, pós-parto, e a ociosidade, apesar de ter muita coisa para fazer com recém-nascido e como dona de casa, o fato de eu não estar trabalhando por aquele pequeno período, que foram alguns meses só,
eu fiquei, assim, gastei toda a minha reserva financeira comprando coisas para minha casa, porque eu queria preencher minha mente, eu sair redecorando tudo. E nesse lance de sair redecorando, me veio o crochê. E aí eu disse, eu fiz um tapete. Por que não fazer uns cestos? Eu tava querendo comprar vasos, essas coisas. Eu disse, não, acho que dá para fazer cesto também. E aí comecei nessa pegada de fazer cestos, essas coisas. Comecei a postar naquele Instagram que eu falei, né, do apartamento. Minha mãe também estava me ajudando nessa questão do pós-parto. Davi estava com 2 meses e pouquinho de vida. E aí todo mundo começou a dizer, vende isso, que vai dar bom, tá muito Uau. bonito. E foi assim que surgiu a firma. Fiz isso, vi a oportunidade. O Instagram da firma já existia, a firma 304, ia ser o nome de um gastrobar que eu queria abrir na época. Nada a ver com você. E aí foi assim que surgiu a firma. Então comecei a postar essas peças, já fiz aquela antecipação, já fui postando, ó, vai vir um projeto novo aí e tudo mais. Comecei a alimentar o Instagram da firma sem divulgar o arroba. Quando eu divulguei, já tinham peças que eu já estava confeccionando a pronta entrega. Fiz umas Ah, que fotos legal. legais. E aí começou, nunca mais eu parei. Comecei em maio de 2020, 21 de maio de 2020. E foi bem assim, no auge da pandemia, né? Porque a pandemia foi No em março. auge. Davi nasceu em fevereiro, Davi nasceu numa terça-feira de carnaval, fevereiro. Março fechou tudo. Em maio eu abri a firma. Então, assim, negócio novo no meio de um turbilhão. Mas, na verdade, não surgiu por conta da pandemia, né? Só que estava Sim, já naquele momento. estava. Isso, só que já estava naquele momento da galera olhar muito para os seus ambientes, a sua casa, Uhum, o seu lar, uhum. porque estava todo mundo ali trancafiado, né? Então, acho Sim. que também foi uma oportunidade, até que ajudou também nesse sentido. Sim, nossa, que legal. Eu, na verdade, assim, te ouvindo falar, me veio um filme na cabeça, assim, já fui linkando com várias coisas. Eu penso que quem tá aí prestando atenção, a Érica já foi dando na história dela várias dicas e vários pontos, assim, que a gente pode pegar. Eu também aprendi quando criança a fazer crochê, mas é isso, o fio de malha é totalmente diferente, né? Por mais que os pontos sejam os mesmos, a dinâmica com ele, o raciocínio com ele é um pouco diferente do crochê tradicional, né? E aí queria falar um pouquinho assim dessa questão da pandemia, né? Eu percebi que durante a pandemia, além da gente olhar muito mais para os nossos ambientes, né? Aqui em casa eu já amava fazer decoração e o ateliê também acabou surgindo quando eu fui morar com o meu marido, porque aí a gente, eu e a minha mãe passamos uns 2 anos fazendo coisas para casa enquanto a minha casa estava sendo construída. Eu, né, a gente ainda não morava junto, mas já sabia que ia morar. E aí esse sentimento do fazer manual, eu sempre fiz manualidades a vida toda, muitas, reacendeu em mim, assim, né? Aquela vontade do fazer, e aí a casa já estava toda decorada, mas durante a pandemia foi bem isso, assim, foi vindo vontade de fazer outras coisas, de mudar as coisas de lugar, a gente foi, né, olhando de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, enchi minha sala de plantas, Não, não aqui tinha o antes. ateliê ele é cheio de planta, mas a minha casa é muito mais. Inclusive, eu tenho uma que eu pus aqui no. Nossa, eu queria muito, isso eu preciso mostrar. Ó, tem Ai, uma que que lindo! ela tá subindo aqui no teto. Não posso descer muito porque tem spoiler de coisa nova ali naquela estante. Mas Maravilhosa. eu tenho um cissus desse no meu teto que ele surgiu justamente nessa de. Assim, eu sempre gostei de planta, né? E aí veio justamente os cachepôs, né? Que começou a firma, foi disso. Mas, assim, depois da pandemia, isso aflorou 10 vezes demais, assim. Se deixar, Sim. chegou no nível que o meu marido olhou pra mim e falou: se você trouxer mais uma planta, eu vou começar a jogar uma fora. Você traz uma. Ai, tomara que meu marido não assista essa live para não ter ideia. Não assim. Ai, verdade. Ai, e aí, assim, né, eu falando um pouco, voltando aqui na pandemia, eu percebi que muita gente se voltou para o manual durante a pandemia, assim, né, pessoas que até sabiam fazer, mas, né, já tinham parado há muito tempo pela vida corrida e outras coisas, né, e muita gente que quis aprender, que quis se ocupar, né, como que tu conseguiu perceber, assim, essa influência da pandemia no nosso fazer manual?
eu acho que são duas coisas diferentes, né? Tem a parte, vamos dizer assim, terapêutica e a parte de negócio. Quando a gente fala de terapêutica, ela serve tanto para quem compra quanto para quem faz, porque justamente essa questão do isolamento, de a gente ter ficado mais dentro dos nossos lares, a gente começou a observar muito o ambiente que a gente estava passando mais tempo. Porque normalmente a vida corrida a gente passa mais tempo no trabalho. Eu, por exemplo, a gente, né, quando eu trabalhava CLT, porque você trabalha 8 horas, você não trabalha 8 horas. O tempo de trânsito aqui, eu moro em Recife, moro em Paulista, na verdade, mas trabalhava em Recife, que são cidades próximas. O tempo de trânsito que eu levava para chegar ao trabalho, para voltar e tudo mais, basicamente a gente acorda e chega em casa para dormir. Então a gente meio que às vezes esquece de olhar, né, para nossa casa de verdade. O trabalho termina se tornando a casa, né, meio que inverte. Então acho que a galera começou a olhar para casa como casa mesmo, tipo, é meu lar, o que é que tá me incomodando aqui, o que é que eu preciso para trazer mais a minha cara. Melhorar esse ambiente, me deixar mais agradável. E aí entra essa questão terapêutica. Então, eu, por exemplo, comecei a fazer para decorar minha casa, porque algumas coisas estavam me incomodando. E, ao mesmo tempo, o fato de fazer a peça, né, de não ter, nesse caso, não era cliente, eu estava fazendo, me traz muito a questão da memória afetiva. Então, quando eu parava antes, eu vi que tu falou que fazia vários tipos de artes. Eu também sempre tive muito essa pegada de fazer coisas artesanais desde criança. Eu vendi biju na escola, sempre fazia alguma coisa, sabe? Sempre gostei muito de tudo que era feito à mão. Tanto que eu me formei em gastronomia, que apesar de serem coisas diferentes, também tem do feito à mão, né? Cozinhar. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que é essa questão de ocupar a mente por passar muito tempo dentro de casa, isolada. De olhar para sua casa como realmente lar e entender o que você quer que tenha a sua cara de verdade, porque o manual tem isso, né? O personalizado, o exclusivo, fazer aquilo da forma que você quer, nas cores que você quer, no formato que você quer. Então, eu acho que é isso. E como negócio, né, que é a outra parte que eu falei, é enxergar uma oportunidade. Porque o fato de você pegar da sua terapia, eu até falo muito essa frase, né? Transformar hobby no job, ou seja, o que era um hobby, uma diversão, uma terapia para você, você ter a possibilidade de transformar em um negócio, em um trabalho. Então, essa oportunidade que surgiu da galera estar mais dentro de casa e querer consumir mais o artesanal foi uma oportunidade para muitos negócios também. Então, a forma com que você apresenta também é muito importante, porque teve muita gente que achou que ia ser um mercado difícil, porque tinha muita gente perdendo os empregos, ou a situação econômica do país não estava tão boa. Para mim, isso foi completamente o inverso, porque eu tinha meses de faturar muito bem na empresa somente com o crochê, inclusive de fechar a agenda 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, que não conseguia pegar mais encomenda, né? Então, a forma como você visualiza como negócio, enxerga a oportunidade e aprende a apresentar esse negócio para as outras pessoas, também faz toda a diferença, né? Porque não é só a gente chegar, fazer a peça e entregar. Tem outras estratégias, outras coisas que permeiam atrás, né? Sim, é quando a gente transforma, né, o hobby no job, a gente passa não só a fazer só crochê, né? A parte do job envolve outras coisas, né? Tem que aprender a lidar com a rede social, tem que aprender a vender, tem que aprender a precificar, né? Tem uma série de outras coisas que aí a gente vai ter que desenvolver para conseguir ter um negócio de sucesso, na verdade, né? Total. Quando hoje eu não trabalho mais com as encomendas, né? Hoje eu sou 100% prof de crochê. E o meu primeiro curso que eu lancei, que hoje não é mais um curso, é uma formação, eu já era nessa pegada, porque eu já entendi que o que eu fazia na firma, por isso o nome firma, né? Firma 304 é porque 304 é o número do meu apartamento, que foi onde tudo começou, e firma dessa questão da empresa mesmo. Então, eu sempre tive esse olhar de dizer, beleza, minha peça tá bonita, tá ok, mas para a pessoa
pessoa chegar a comprar essa peça de mim, o que é que eu preciso mais? O que é que eu preciso entender? Então, quando eu abri a formação, que eu comecei a passar o meu conhecimento, que eu fiz da firma, né, com a firma, para outras mulheres, eu já entendi, já fui apresentando que elas precisavam entender isso também, né? Não basta você ter uma peça bonita se você não sabe divulgar, você não sabe dominar uma rede social, se você não sabe se organizar, seja financeiramente, seja no seu dia a dia, seja controle de estoque, precificar, então a gente nem comenta, né? Então são diversas áreas que envolvem isso, que se você não tiver uma organização, um aprendizado, e mais do que isso, prática, né? Porque também tem isso, às vezes a gente consome e não coloca em prática. Então, não adianta. Vai acontecer que vai ser uma encomenda perdida, ou você não vai ter encomendas, porque você não domina o outro lado do negócio. Sim, verdade. E aí, voltando ali para o nosso lado terapêutico, do crochê, tem algum momento assim que tu usa mesmo o crochê como terapia? Porque, né, é isso, a gente transformou esse hobby num job, e aí às vezes, né, fica só no job correndo e tal, mas tem algum momento que tu sente e diz, eu preciso organizar os meus pensamentos e eu vou fazer esse crochê sem compromisso? Total. Acho que, na verdade, você nunca vai deixar de existir. Quando eu trabalhava 100% com encomenda, então eu fazia crochê o dia inteiro, porque para dar conta das encomendas. Apesar de crochê ser uma técnica terapêutica, quando você transforma isso num trabalho, muitas vezes te causa mais ansiedade e mais estresse se você não souber equilibrar. Por quê? É um trabalho manual, demanda bastante tempo para fazer. Às vezes a gente tem os desafios, como se você trabalha, como era o meu caso, né? Com fio residual, aí você tem aqueles desafios ali, e é atendimento ao cliente, é uma coisa, outra, enfim. Você se pega numa bomba, assim, emotiva, porque demanda muito tempo. Eu digo que empreender com crochê ou com qualquer arte, assim, essa parte mais manual mesmo, é diferente de empreender com muitas outras coisas. Eu acho muito mais trabalhoso, sabe, Bru? Porque se eu tenho não desmerecendo as outras profissões e os outros empreendimentos, mas se eu tenho uma loja de roupas, por exemplo, que não seja roupa de crochê, obviamente, mas se eu tenho uma loja de roupas, eu compro aquela peça pronta, eu revendo aquela peça pronta, ou eu tenho pessoas que costuram para mim, a não ser que seja a tua confecção, seja manual também, aí já entra no artesanato. Mas quando não é um produto artesanal, é mais prático essa logística. A gente tem Sim. um negócio que é artesanal, tudo depende da gente, da parte de negócio, mas a produção também. Então, isso exige muito da gente, aí entre as dores, as noites mal dormidas, né? Os desafios que a gente, se for entrar aqui, vai a noite inteira. Então, essa questão, por muitas vezes, eu lotava minha agenda todos os meses. Então, eu ficava muito estressada. Eu não tive férias por 2 anos, né? Para não dizer que eu não tive, eu fiz uma viagem, que também teve o lance da pandemia, a gente não podia sair para lugar nenhum. Sim. E eu trabalhei muito, então eu tinha que ter esse dia que eu olhava assim e dizia, hoje eu não vou fazer encomenda, eu vou fazer crochê, mas aquele crochê livre, uma peça que eu tô a fim de desenvolver nova, usar um fio diferente, uma agulha nova que eu comprei que ainda não consegui usar, ou enfim, fazer qualquer outra coisa que não era relacionado à encomenda, né, para me relaxar. E até hoje é assim. Eu tô a fim de fazer uma peça diferente, eu vou lá, solto tudo, porque eu tô estressada. Recentemente eu passei por uma situação bem complicada, né? Inclusive, eu sofri um aborto espontâneo. Antes do meu evento, agora em julho, dia 10 de julho, eu descobri. No mesmo momento que eu descobri, eu perdi. Então foi um momento super difícil para mim. Eu tive que mesmo assim fazer, levar o meu evento, fiz tudo, entreguei, recebi minhas alunas. Foi incrível, tudo maravilhoso. E depois que passou, o que foi que eu fiz? Me fechei e fui fazer meu crochê livre. Fui fazer a minha terapia, né? De dizer assim, é meu momento, eu vou deixar minha mente vazia, só pensar nos pontos e de fazer coisas diferentes. Então, para mim, o crochê continua sendo uma terapia, apesar de ser negócio. Só que eu separo isso, sabe? Encomenda, encomenda, crochê livre, Sim. crochê livre. Sim. Primeiro, vou te dizer que eu sinto muito pela tua perda. Obrigada. Recebo meu abraço bem apertado, porque eu sei que a gente, né,
precisa aí de um tempo para lidar com os sentimentos e tem um momento que a gente precisa ser profissional, né? E aí teve que passar, guardar os sentimentos numa gavetinha para poder, né, colocar o profissional à frente para cumprir os compromissos, mas que bom que tu conseguiu ter esse momento contigo depois, né? E reorganizar o coração, que eu faço muito isso com crochê. Aqui eu tenho dores crônicas, né? Então tem momentos que tá tudo bem, que eu tô sem dor, que eu tô feliz, tá tudo funcionando, e tem momentos que a dor vem, aí não tem remédio, não tem nada que acalme. Então esse inverno eu tive aí no início do inverno alguns episódios, e aí como já tava frio, eu resolvi me atirar no tricô. Resultado, eu fiz 3 casacos. Maravilhoso! Unir o útil ao agradável. Porque era um momento que eu conseguia, assim, realmente é isso, relaxar, reorganizar os sentimentos, porque eu digo que a dor, quando ela é assim persistente, né, diária, e tu já acorda e já dorme com a dor, tem um momento que a gente entra num desespero, assim, né, num vórtice que tu não consegue achar uma solução, e eu, né, tenho vários acompanhamentos, graças a Deus, mas é necessário achar, né, uma válvula de escape, um momento para a gente conseguir dar uma relaxada e além, né, de todas as coisas que eu faço, né, para que a dor não venha. O tricô e o crochê são uma arma muito importante aqui para mim, nesse sentido, assim, né, de conseguir sentar, respirar, de conseguir focar em alguma coisa, porque aí, né, o estar focada, né, eu fiz até, a Karina colocou ali um casaco lindo, fiz um casaco com pontos diferentes no tricô, me arrisquei porque eu só sei, né, o básico, justamente por isso que eu tinha que ficar focada naquele ponto, contando, e aí isso né, me trazia por aqui e agora e eu esquecia um pouco da dor. Então, eu percebo, né, consigo perceber no manual o quanto a gente consegue, mesmo trabalhando com ele, usar ele como uma arma poderosa para nos auxiliar, né, a passar por essas situações mais complicadas. Total. Porque não deixa de ser acho que é a base de todo mundo que trabalha com crochê ou, enfim, com qualquer outra arte, assim, é o hobby. Ele nunca vai deixar de ser a prioridade, de fazer por amor, porque, gente, eu sempre falo isso, se você vier para trabalhar com crochê ou com tricô, ou seja lá qual seja a arte que você quer, manual, não venha pelo dinheiro. Não faça isso pelo dinheiro. Sim. É uma consequência incrível, maravilhosa, que todo mundo quer. É mais do que possível fazer isso, mas não pode ser a prioridade, sabe? Porque as dificuldades que tem por trás de empreender, né, com o artesanato e o amor que a gente tem por fazer essa arte tem que ser muito maior e é muito mais importante para poder fazer a gente realmente levar para frente e se comprometer, como nesse caso que aconteceu comigo, foi puramente comprometimento e amor pelo que eu faço, porque se não fosse, eu tenho certeza que eu teria simplesmente, era muito fácil dizer, gente, eu tenho uma equipe que trabalha comigo hoje, né, com a questão dos cursos e tudo mais, eu poderia ter dito, gente, não vai rolar, vamos adiar, vai ser para a próxima, e é isso, e acabou. Mas eu não fiz isso, não só pelo comprometimento, mas porque realmente eu amo o que eu faço. E se você não tiver isso, não adianta. Então, a base, eu acho que na maioria, se não 100% de quem trabalha com crochê hoje, essa é a base mesmo. É ser mais do que artesã, né? Eu sempre falo isso, ser mais do que artesã, de, inclusive, enxergar esse outro lado aí, que é a base de tudo, que é o hobby, que é o amor pelo que você faz. Sim. E tu já chegou a dar aulas presenciais Não, ou ainda não. online? Gente, muita gente pede, muita gente, mas eu não. É que assim, tem uma logística para ensinar o presencial. Sim. Tem uma galera que me cobra muito curso presencial do jeito que eu dou no online. Eu não consigo, eu não tenho tempo Não, hoje para fazer é isso. diferente. Aham. É um workshop de uma peça específica, algo do tipo. Mas eu preciso ter uma estrutura e principalmente de tempo para isso, porque eu me dedico muito aqui às redes sociais e também aos meus cursos que são online. Então, eu cuido de tudo do suporte, eu cuido de tudo da criação das peças. E eu ainda não consegui tempo. Eu queria muito ainda esse ano fazer pelo menos um workshop presencial, sabe?
Mas eu ainda não consigo Sim. fazer isso. Então, 100% por enquanto, 100% online. Não falta vontade, o que falta é tempo. Eu te pergunto, porque aqui eu tive duas experiências, né? Tive a experiência do presencial um pouco antes da pandemia, antes de começar, já estava quase um ano ali dando as aulas presenciais, e depois, quando a pandemia deu uma acalmada ali, que começou a liberar, a gente voltou com o presencial, e eu percebo, né? Foram turmas diferentes, né? Aqui o que acontece muito comigo é assim, a aluna que vem na primeira aula fica o ano todo e não quer parar de vir, porque é um momento terapêutico mesmo. Agora eu estou dando as aulas aqui no ateliê que fica em casa, e aí eu tenho uma aluna que diz assim, e ela sai, ela é uma empresária, uma grande empresária, e ela nas quintas à tarde ela diz assim: agora é o meu momento de terapia. Vocês podem ficar aí que eu tô indo. E vem fazer a aula de crochê. E aí quando ela chega aqui, ela diz assim: se eu não viesse, eu não sei como é que eu ia aguentar a sexta-feira. Maravilhosa. E eu acho Porque que o contato, né, aquele momento ali, não só de fazer crochê, mas o bate-papo, aquela comunidade mesmo, acho que deve ser, é isso que eu quero, sabe? Eu quero muito conseguir fazer isso ainda esse ano, que eu acho que vai ser incrível. sim, e aí a gente tem muito essa troca, né? Eu acho que tanto no online quanto no presencial, a troca entre mulheres, né? A gente estar num ambiente feminino é muito poderoso, é muito bom estar num ambiente onde a gente pode trocar ideias e não se sentir julgada, né? Onde a gente pode ser livre, pode estar tranquila, cada uma, né, trazendo as suas questões, e isso acontecia muito nas turmas maiores. Depois da pandemia, a gente brindava, tanto que eu trago, né, a taça, mas as gurias brindavam com espumante nas aulas da tarde, que aí era, né, um outro grupo mais divertido ali logo após quando começou a liberar. E Uhum. aí cada uma trazia as suas questões, né, as suas dores, porque todo mundo passou, né, por muitas dores, por muitas coisas durante a pandemia. E aí esse momento, né, era realmente um momento de encontro consigo mesma e de receber essa energia das outras mulheres que estavam ali. Então eu adoro o online, eu aprendi tudo no online, né, essa parte do crochê com fio de malha, mas eu gosto muito do presencial por essa troca, por esse momento de estarmos juntas. É muito legal. Espero que tu consiga, porque tu vai adorar. Ai, eu tô louca pra fazer isso. Tô muito. Sério, eu até acho que semana passada eu tava falando sobre isso. Aqui no ateliê eu ainda não consigo, eu preciso terminar a reforma aqui, não consigo fazer aqui no meu ateliê ainda. Mas eu quero pelo menos assim alugar um espaço e ter esse momento, nem que seja em um workshop, porque eu sei que vai ser incrível. Eu digo porque eu tenho uma comunidade de alunas hoje e lá, gente, hoje eu respondi mais de 1.200 mensagens lá pela manhã, passei mais de uma hora. Uau! Então, assim, só nesse contato online eu já me sinto muito próxima assim delas, a gente troca muita coisa. Sim. Então é incrível, é maravilhoso. Então, eu penso nisso no presencial, né? Sentir ali o calor da Uhum. cidade deve ser realmente maravilhoso, não vejo a hora. Sim, sim, ainda bem. Eu sou muito feliz assim que a gente tem essa oportunidade do online, porque é isso, né? A gente consegue suprir, claro, né? Não é a mesma coisa do que tá todo mundo junto, se abraçando num espaço, ok, mas a gente consegue trocar, a gente consegue, né, se falar, consegue estar próxima também no online, né? Isso é muito legal. E aí abre essas possibilidades para que tu esteja aí em Recife e eu aqui no sul, tão longe, morrendo de frio. Isso aqui tá super calor. Eu tô aqui, tipo, com um kimono bem fininho, porque o ar-condicionado tá ligado. Porque se eu desligar, é impossível. E olha que a gente tá no Eu, inverno aqui, né? Mas, assim, inverno. sim, eu queria fazer a live dentro de casa, porque lá a gente tem a lareira, aí fica mais quentinho. Mas o meu marido tá viajando e daí as cachorras ficam latindo enlouquecidas. Aí eu disse, não, vou desistir. Eu tentei, eu montei todo o esquema lá. Quando eu vi o jeito que elas estavam latindo, eu pensei, não vai rolar live aqui dentro, eu vou passar frio lá no fundo, não tem problema. Nossa, mas Mas tô aqui com o eu aquecedor do meu lado. Eu sinto a vontade desse friozinho aí, porque eu amo frio, assim, eu sofro muito no calor aqui.
por mim, assim, eu morava no sul total, assim. A gente foi no final do ano agora, fomos pra Gramado. Nossa, nem passamos tanto frio, não, né? Comparado com o que vocês estão acostumados. Sim. Mas, assim, 11 graus eu já tava, gente, que delícia. Ai, colocava super casacos, assim, a boca saindo pulsando, assim. Ai, maravilhoso, eu quero morar aqui. Aqui é muito quente, gente. Você não tem noção. A gente é assim. Quem conhece, quem for daqui, sabe o que é que eu tô falando. O inverno aqui pra gente é só muita chuva, sabe? Tipo, muita chuva mesmo. Uhum. Mas frio mesmo. Frio aqui é tipo assim, 24 graus, já tá todo mundo de casaco, sabe? É tipo isso. Nós aqui, 24, estamos comemorando. Agora, né? Agora no inverno. Eu não conheço nada Norte e Nordeste, tenho muita vontade, mas eu não gosto de frio. Agora que eu trabalho em casa, eu não sofro tanto, mas eu digo assim, que a gente só diz que gosta de frio quem não tem que acordar às 6 horas da manhã com chuva e frio para ir trabalhar. Ai, é verdade. Então, por isso é diferente. É verdade. Mas claro, né? É isso. Eu sou apaixonada pelo calor, mas de repente, se eu for para ir passar calor o ano todo, eu também vou dizer, ai, não aguento mais o calor, vamos embora pro sul de novo. Mas não aguenta mesmo, não. É tipo no nível. Gente, tem dia aqui, um parêntese no nosso papo, porque tem dia aqui que, Sim. de verdade, literalmente, você quer sair de biquíni, nua, sem nada, só o vento batendo assim, gente, pelo amor de Deus. É muito. E olha que eu sou de Recife, dizem que no Piauí é pior. Eu não quero nem. Me perdoe, piauiense, mas eu não quero. Assim, é muito calor. Ai, que legal. Gente, vamos lá. Mandem as suas perguntas para a Érica, para Polvo. Quem tiver por aí, quiser fazer perguntas. Agora que a gente abriu esse parênteses falando sobre climas do nosso país maravilhoso, é tão grande, né? Que a gente tem aí na mesma estação diferenças tão grandes, né? Pois é, total. É incrível. E eu acho massa essa oportunidade na internet, porque alguns anos atrás, e não muitos anos, a gente não teria essa oportunidade aqui. Tipo, eu nunca conheceria você, nem você a mim, e nem, enfim, nunca, né? A gente fala, obviamente, que tudo é possível, mas é muito improvável. A possibilidade seria quase que impossível. Sim. E com a internet, só basta você ser do mesmo nicho que praticamente você conhece todo mundo. E se você não é do mesmo nicho, mesmo assim é mais fácil de encontrar. Então eu sou muito grata, sabe? Por isso eu exploro tanto isso e bato tanto na tecla na importância de você entender isso aqui, sabe? Entender a internet para fazer da sua paixão pelo crochê, que é o meu caso, alcançar outras pessoas. Então a gente às vezes se limita muito na nossa região. É incrível você pensar na sua região, mas a internet dá essa possibilidade hoje de você enviar para todo o Brasil e para fora. Essa semana eu recebi até uma mensagem de uma aluna que está enviando encomenda para os Estados Unidos, assim. Então, tipo, gente, Ai, que maravilhosa! Que é legal. incrível essa oportunidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo depoimentos de alunos assim, porque é como se fosse comigo, sabe? E essa aluna, ela é de Sim. Foz do Iguaçu, você vê, Foz do Iguaçu. Então, uma pessoa que eu nunca conheceria, que aprendeu a técnica, aperfeiçoou essa técnica comigo, a vender comigo e que está vendendo para uma pessoa fora do país. Então, essa conexão não tem troca, né? Não tem preço. Verdade, não tem preço. A Ami está perguntando se na época que tu fazia as encomendas, tu fazia as peças de um nicho específico ou fazia peças em crochê de um modo geral? Não, eu tinha um nicho. Comecei fazendo de um modo geral, acho que nos primeiros meses, assim, talvez 2 primeiros meses, aí explorei uma coisinha de bolsas e tudo mais, apesar de hoje eu ser a louca das bolsas, né? Tô viciada. Ai, uma bolsa mais linda que a outra. Nossa, tô viciada. Essa aqui essa daqui eu não vou dizer que foi a última criação, porque eu já criei outra depois dela, né? Essa é a Angra. Mas é assim, tô a louca das bolsas, né? Não posso nem falar. Quem me conhece agora acha que eu trabalho só com bolsas, mas na verdade a firma ela
Começou com decoração, né? O meu nicho principal era home decor, então eu trabalhava 100% com isso. Quando eu fazia encomendas, eu não trabalhava com bolsas. E era mais focado nisso mesmo. Então, não só kit, não a parte só de maternidade, home decor no geral, decorava qualquer parte da casa. Então, esse era meu nicho. Sim, aqui, peraí, ai, saiu, aqui. Artes da Cris disse que o sonho dela de artesã é ter o seu ateliê, e aí ela diz que faz crochê há alguns anos, mas faz de tudo em crochê. E aí pergunta se tu acha que é interessante ter só um nicho. Mandou beijos, divas. Ai, muito obrigada. Obrigada. Ó, essa questão de nicho é sempre uma tecla que, vez ou outra, permeia aqui pelo ateliê, né? Eu falo muito disso, já fiz live sobre isso, inclusive. Eu não sou o tipo de pessoa que sai ditando regra, sabe? Tipo, faz isso e só funciona desse jeito, porque eu já vi funcionar de diversas formas. Eu acho que tudo é a forma que você faz. Ter um nicho vai te ajudar a ser autoridade naquilo que você faz. Ou seja, se você pensa em um restaurante, por exemplo, a gente vou fazer uma associação que fica mais fácil da gente pensar. Se você pensa em um restaurante, por exemplo, e tem lá, sei lá, churrascaria, Érica Churrascaria. Você pensa em churrasco. Daí você chega lá e tem um buffet gigante de sushi. O que é que você acha que vai estar mais gostoso? O sushi ou o churrasco? Se o nome do restaurante está lá na placa churrascaria. O que é que eu quero dizer com isso? Ser referência em algo, ter foco em algo primeiro, vai fazer as pessoas, quando pensarem, eu quero fazer um kitchen para o quarto do meu filho, fulana faz, vai associar a você. E segundo, vai te ajudar a você se aperfeiçoar mais naquele nicho, porque não é só você saber fazer a peça. Até foi assunto, acho que, nossa, essa semana, eu acho. Essa semana eu falei, não sei se foi nesse fim de semana, eu falei sobre isso nos meus stories, inclusive. A gente, quando trabalha com algo, por exemplo, vou trabalhar com bolsas de crochê. Você não pode entender só dos pontos para fazer as bolsas e os acabamentos. Bolsa de crochê está diretamente ligado à moda. Então, precisa estudar sobre moda. O que é tendência, o que não é. O que é que a galera está procurando mais. Que estação do ano eu estou. Então, se você tem muitos nichos, você trabalha com home decor, você trabalha com bolsa, você trabalha com roupa de crochê, você trabalha com... E aí começa que nem você é referência em nada, nem você consegue se aperfeiçoar 100% assim em nada. Então, ter nicho, eu acredito que ajuda nesse sentido. Érica, só posso trabalhar com crochê se eu tiver um nicho? Não. Eu acho que experimentar, fazer várias coisas, inclusive, é um fator super importante, acho que até primordial, para você escolher esse nicho, né? De você se encontrar no que você gosta mais de fazer, no que o teu cliente procura mais de você, busca mais. Então, eu comecei fazendo de tudo um pouco, fazia macramê, fazia bolsa, fazia cestos e essas coisas. E depois eu vi que realmente o meu nicho era home decor, me encontrei nisso. As minhas clientes sempre me buscaram para isso. E aí defini como meu nicho. Hoje eu ensino bolsas também, porque é outra coisa, né? Eu trabalho com a didática de ensinar. E as bolsas me traz muito essa liberdade criativa de brincar muito com pontos, com acabamentos. Inclusive, a minha pegada não é de ensinar só bolsa ou só cesto, mas ensinar uma técnica da qual você consegue fazer bolsa, se você quiser, você consegue fazer cesto, se você quiser. Então, essa é a minha pegada de ensino, né? De ser livre mesmo, criativamente. Sim, eu vou trazer para vocês aqui, né? Essa pergunta do nicho sempre é recorrente. Ah, o que eu aprendi, né, nesses cursos que a gente vai fazendo de marketing, de criatividade, que a gente pode trabalhar com mais de um produto, que seriam de nichos diferentes, se a tua marca tem um fio condutor. Por exemplo, se o meu fio condutor é trazer leveza para as pessoas, eu vou agregar produtos que tenham a ver com leveza. Eu posso trazer isso através
de uma decor, um tipo de decor, né? Com algumas cores, com algumas peças. Eu posso trazer isso através de uma bolsa específica, né? E trabalhando com cores, trabalhando com detalhes que tenham a ver com esse fio condutor. E aí sim a gente consegue, né, colocar tudo no mesmo, embaixo do mesmo guarda-chuva. Mas eu penso que também o ter um nicho, né, é muito difícil de escolher, eu vejo por mim, tanto que eu não botei, né, quando eu escolhi o nome Polvo Ateliê, eu não quis colocar nada que tivesse a ver com crochê, porque eu amo fazer muitas coisas, e aí eu sabia que podia ser que eu mudasse a coisa pelo meio do caminho. Então eu queria um nome que eu pudesse, né, usar, seguir com o mesmo nome e só ir mudando ele, né, mudando de acordo com as minhas vontades. Eu sei que é difícil escolher um nicho, mas eu penso que a escolha desse nicho também ajuda que as pessoas consigam te encontrar, que o público que vai realmente comprar de ti, que vai gastar o dinheiro contigo, consiga te encontrar. Aqui temos Exatamente. mais umas perguntas. E até manutenção de estoque, gente, tudo isso vai te ajudar. Aí, por exemplo, só mais um exemplo dessa questão do fio condutor. Ah, Erika, eu faço amigurumi, mas eu tô querendo me aventurar no crochê com fio de malha. Talvez o teu fio condutor do teu nicho seja a maternidade, porque daí você consegue ter. Eu tenho uma aluna, Nath, que ela trabalha com amigurumi e com kits de higiene, cestões, tapetes, assim, Uhum. de maternidade. São dois nichos diferentes, mas que, de certa forma, se tornam um nicho Conversa. só, né? Então já ajuda Uhum. bastante. Verdade. A Adele colocou assim: nesse caso de nicho, posso ter dois Instagrams, um de bolsa e outro de kit higiene home decor? Eu já tive essa pergunta antes. Você tá dando conta do seu Instagram só agora? Se você dá conta de um só, porque eu digo isso porque eu, assim, né? Às vezes a gente dá uma surtada. Para fazer um trabalho bem feito de verdade, eu tenho uma aluna que ela tem dois Instagrams. Ela tem um para a parte infantil e outro para a parte de home decor. E assim, minha opinião, pela minha experiência, para se dedicar 100% mesmo, eu acredito que você não vai dar conta. Não te subestimando no teu trabalho, mas entenda o que eu tô falando. Ter um Instagram por ter, a gente pode ter uns 5, 6, 7, 8, 10. Mas para ter um Instagram que você alimente todos os dias, que você traga conteúdo que vende todos os dias, que você produza peças que chamam a atenção e crie conteúdo, porque você faz a peça, você atende cliente, você posta essa peça, você faz stories, você atende o seu cliente, você cria estratégias para que esse cliente chegue para você. Então, é muita coisa para você ainda dividir isso em dois Instagrams de nichos diferentes. Então, eu não recomendo. Eu não recomendo. Se for para fazer as duas coisas, ainda mesmo que seja dois nichos diferentes, eu faria no mesmo Instagram. Mesmo que seja bolsa e kit higiene. Essa é uma opinião minha pela experiência que eu tive. E, inclusive, isso vai te ajudar, que foi a dica que eu falei anteriormente, a afunilar e talvez escolher o teu nicho, porque você apresentando, porque pensa comigo. A mamãe que comprou um kit higiene para decorar o quarto do bebê dela e organizar, ela também pode estar interessada em comprar bolsa e provavelmente ela não vai te seguir nos dois Instagrams. É muito difícil isso acontecer. Então, o interesse do teu produto pode ser porque o teu macro nicho aí, ele continua sendo crochê moderno, né? Que é bolsa e kit higiene, vai trabalhar com fio de malha provavelmente. Então, essa mesma pessoa pode estar interessada. E o fato de ter mais pessoas interessadas, por exemplo, nas bolsas do que no kit higiene, já pode ser uma pista para você de que as bolsas é mais lucrativo e que pode ser o teu nicho. Então, eu não faria. Eu não faria, eu acho que é muito trabalho. Eu tô agora para inaugurar o meu canal do YouTube. E só o fato de ter outra rede social para alimentar. Tô tentando agora alimentar o Pinterest também. Vão lá me seguir no Pinterest, gente. Tem lá o link na bio. Então, assim, eu não consigo fazer tudo 100% bem. Eu escolho a rede social, que é o Instagram no meu caso, que eu foco. Esse aqui é o meu foco. Mas eu tô me redistribuindo porque a gente sabe que é necessário. E agora eu me dedico 100% a ensinar. Eu não faço encomenda a mais. Então, eu tenho um pouco mais de tempo para isso. Mas para quem ainda trabalha com Sim. encomenda e quer alimentar duas redes sociais para vender,
é arriscado. É muito arriscado. Sim, verdade. Eu vou também trazendo assim um pouco da minha experiência. Eu tenho o Instagram da Polvo e tenho o Instagram pessoal. Eu não apareço no meu Instagram pessoal, eu nem vejo o que está acontecendo, porque é exatamente isso. E eu também não faço encomendas, né? Eu trabalho hoje só com os produtos à venda, dos fios, das alças, das bases, enfim. E as encomendas, como eu brinco, é só a minha mãe que pode fazer encomendas para mim. Mas a gente, é bem como tu falou, para a gente conseguir se dedicar mesmo, porque o que a gente precisa entender é que não é só fazer a peça e postar a foto. Para que a pessoa queira comprar de ti, tu precisa ter mais conteúdo, tu precisa mostrar essa bolsa ou enfim, esse produto de maneiras diferentes, tu precisa trazer para ela, né, por que que é legal ter uma bolsa de crochê, ou enfim, qual é o sentimento que ela vai ter em ter um kit higiene no quarto do seu bebê de crochê, quais são as paletas de cores que estão usando mais para bebês. A gente tem que pensar numa série de coisas e aí trazer esse conteúdo, aparecer nessa rede social, aparecer em uma já é difícil. A Paul tem TikTok, tem o YouTube que tá lá, vocês estão vendo, eu consegui postar 3 peças e nunca mais consegui aparecer. Estou aqui com uma lista enorme de peças que eu quero fazer, mas parar para gravar, eu tô com uma obra maravilhosa, vizinho, se Deus quiser vai se mudar logo, mas enfim, a obra dela não termina e aí é barulho o dia inteiro. Como que eu vou fazer um vídeo com barulho de pedreiro, de maquipe, coisa nada? Não tem como. Então, né, a gente, para conseguir, bem como tu falou, para conseguir focar, né, em uma, já é difícil, ter várias é mais difícil ainda. É o Melhor colocar tudo em uma. é fazer o que você quer de verdade e fazer aquilo bem feito. Então, se você quer fazer algo bem feito, a minha dica é que você foque. O foco ele vai te ajudar a aperfeiçoar. Então, tá na dúvida ainda, não sabe se vai fazer bolsa, se vai fazer kit higiene, mantenha o teu ateliê, estrutura ele, vai fazendo as duas coisas, é tranquilo isso. E aí, uma hora ou outra, você vai ver que o caminho, ele vem, é natural, é natural. E se ele não vier, se você estiver fazendo o seu trabalho bem feito, souber divulgar o teu produto, eu até falo, né, tem um dos meus cursos, a Masterclass Criação de Conteúdo para Artesãos, tem uma das aulas que eu falo sobre isso. Atrair, se relacionar, converter e depois ter a recorrência da venda. Então, essa sequenciazinha que a gente trabalha aqui na rede social, né? O trabalho que você tem para atrair pessoas, depois que você atrair, criar um relacionamento com essas pessoas, porque vender na rede social não é a pessoa passar na tua vitrine como você tem uma loja presencial, ver aquela peça, querer entrar, é diferente. Então, se relacionar com essa, ter tempo para se relacionar com essas pessoas. Então, você responder o teu direct, você responder o teu cliente, não deixar ele esperando, você procurar atrair esse cliente para aqui, de forma estratégica, para que ele se relacione com você. Depois, você converter isso em venda. Depois que você converter, ter um pós-venda bem feito, de forma que você consiga ter recorrência dessa venda. Não é um trabalho fácil. Demanda muito de você. Então, você ainda se dividir em 2 Instagrams, 2 negócios que você está separando aí, só por conta do nicho, é muito provável que você não faça nenhum nem outro bem feito para ter resultado. Se você estiver tendo resultado fazendo no mesmo Instagram com os 2 nichos, vendendo bem as 2 coisas, continua. O time que está ganhando a gente não mexe. Então, continua. Você não gosta, não está vendendo, então vá lá e faz, entendeu? Verdade. Aqui tem 2 perguntas muito parecidas, da Cris e da Bel também. Aqui diz assim: minhas clientes me pedem suplás, daí vai, tudo, caminho de mesa, passadeiras, pelo meu trabalho começam, né? E aí elas pedem de tudo e eu não consigo dizer não. E aí a Bel diz assim: as clientes pedem de tudo, digo não. Tô começando, é complicado, mas já disse que não. Tô errado? Eu não diria. Eu não diria que não. Tem uma aula dentro da formação. Tem aula que eu falo sobre muita coisa lá dentro, né? Então, uma das aulas eu falo justamente sobre isso. Principalmente, que foi o caso que ela já explanou aí, se tá no começo. Eu não digo não para cliente.
Não digo, a não ser que seja algo que eu não faço, que não tem nada a ver. Por exemplo, quando eu fazia encomenda, eu tive pedidos de coisas assim. Você faz porta-papel higiênico daquele que é o crochê que a gente chama crochê da vovó, né? O crochê tradicional. Uhum. Que era a florzinha e um negocinho assim, que pendurava. E coisa, tipo, completamente diferente do que eu fazia. Então aí eu dizia, não, obviamente, porque eu não faço. Tá Sim. totalmente fora. Mas eu trabalho, faço cestos, tapetes, bolsa, ou seja lá o que for. Daí chega uma cliente pra mim e pede suplá. Pô, eu faço tapete, suplá. Ah, eu quero fazer um caminho de mesa. Pô, se eu faço suplá, eu faço caminho de mesa. Não deixa de ser decoração, não deixa de ser pro lar. Então, não é porque é o nicho de mesa posta que faz suplá, jogo americano. Não. Eu trabalhava com decoração, eu fazia também. Inclusive, o meu catálogo de produtos tinha mais de 100 produtos no meu catálogo, quando eu trabalhava com encomendas. Porque eu trabalhava com decoração e a gente consegue decorar a casa inteira com crochê. Então, surgia a manta, faz puff, faço. É decoração. Sim. Então, principalmente se você está nesse começo, até para você se desafiar, fazer peças diferentes, pontos diferentes, aprender mais, aprimorar mais a tua técnica, se descobrir o teu nicho, tudo isso vai te ajudar. Se você estiver no início, não diz não para cliente, a não ser que seja algo muito fora, né? Como eu citei exemplo aqui. Mas essa é a minha recomendação. Sim, até porque a gente tem que pagar os boletos, né, gurias? E, na verdade, Pelo amor de Deus. o que a gente pode fazer é também assim, por exemplo, né? Tu trabalha com home decor e digamos que uma cliente que comprou todo o quartinho do bebê dela te pediu uma bolsa, mas tu não quer trabalhar com bolsas, mas essa cliente já comprou todo o quartinho do bebê. Tu pode fazer a bolsa, se tu sabe fazer, se tu te sente à vontade, e não postar. Que ninguém vai ficar sabendo que tu faz bolsas. Eu já fiz isso. Eu gosto de trabalhar com fio de malha, amo fio de malha, fios grossos é a minha paixão. Eu trabalho com fios finos, pouquíssimas coisas amigurumi, não me peçam, mas uma pessoa me pediu, uma pessoa muito querida, me pediu, porque tinha um bebezinho prematuro, se eu podia fazer um polvinho de crochê. Eu fiz e disse pra ela, tu não conta pra ninguém que eu fiz esse polvinho. Ou vai ser só tu que vai ter polvinho da polvo, porque eu nunca mais vou fazer nenhum. É tipo, E eu acho eu que já recusei encomenda de bolsa. Eu já recusei na época que eu estava bem firme no meu nicho, que eu já tinha uma cartela de clientes, que meu negócio já estava andando, já estava super definido. E uma cliente me pediu uma bolsa que eu não conhecia o ponto também na época, era um ponto fantasia super diferente. E eu não fiz. Eu disse não para essa cliente, mas era uma outra situação, né, de negócio, era um outro momento de negócio. E também tem essa questão, né? Eu sou muito a favor do catálogo, sabe? De vender sim, é bem legal. porque, por exemplo, se chega um cliente, eu tenho um catálogo de bolsas, eu lancei uma coleção e tal. Chega um cliente com uma bolsa completamente diferente para fazer. Nem sempre você vai se sentir confortável, vai conhecer a técnica, principalmente bolsa, que, gente, dá pra gente explorar muito os pontos. Então, Nossa. também é importante você saber por quê. Se você pega uma peça que você está insegura de entregar, corre risco de você fazer um trabalho mal feito, se frustrar e tudo mais. Então, é importante isso também, tá, gente? Pega encomenda se você recebeu inspiração de cliente e tudo mais, mas se você se sente capaz de fazer, se você sabe que consegue pelo menos ter uma mentora ou algum curso que você já fez, ou consegue ver, se nem que seja no YouTube, aquela coisa para fazer. Para você não se frustrar e não frustrar aquele cliente também, isso é importante. Exatamente, isso é um ponto muito importante, assim, né, da gente não pegar peças que a gente nunca tenha feito já de primeira como encomenda, porque aí pode acontecer muitos erros pelo caminho, né? Eu vou aproveitar e já vou para a primeira pergunta, então. Do nosso final aqui, se tu tens alguma encomenda que foi muito inusitada ou que deu muito errado, conta uma história aqui para nós de encomendas. Olha, eu não me lembro de verdade de alguma que assim deu muito errado. Não, eu não me lembro, sabe? Eu sempre que. Quando eu tinha liberdade de pegar algo, essa questão que a gente falou agora, né? De pegar algo que eu nunca tinha feito,
Normalmente eram clientes que não tinham pressa e que eu tinha liberdade de dizer, olha, não fiz essa peça ainda, eu posso pegar a tua encomenda, porque eu sempre fui muito dessa de explorar, testar, pesquisar e me desafiar. Então, eu posso pegar a tua encomenda e daí eu vou estudar um pouco e te dizer se eu sou capaz ou não de fazer. Testava, deu certo o teste, eu chegava lá na cliente e dizia, ó, rolou, vamos fazer. E é isso. Mas, de lembrar assim, o que já aconteceu comigo não foi algo tão, meu Deus, dava para resolver, mas eu sempre vendi para todo o Brasil. Essa eu dei a sorte de ser aqui na minha cidade. O que foi que aconteceu? Eu fiz um case para notebook. E case é aquela coisa, você pega a medida, né? Você não tá com a peça ali em mãos. Você pega a medida com a cliente certinho, normalmente a gente faz um tamanho a mais. Eu sempre fiz um padrão de case notebook no ateliê. E era um ponto que ficava um pouquinho mais frouxo. Isso também foi mais lá no início, então isso também tem muito da experiência. Só que o case que eu fui fazer para essa cliente, ele era de ponto baixo centrado. Então ele não esticava, não tinha tanta flexibilidade quanto os outros. E ficou, o fio também era um pouco mais grosso e ficou, para resumir, eu entreguei esse case e ele ficou menor, o notebook ele não entrava da cliente. Só que o problema é que ela ia viajar e tava querendo o case para proteger, e ela ia viajar no dia seguinte. Então eu tive que no mesmo dia mandar o motoboy buscar. E a sorte também foi que ela tipo chegou, ela já na hora já testou e já mandou lá o feedback. Daí o motoboy foi buscar, eu peguei, refiz no mesmo dia, passei tipo a noite fazendo, para no outro dia de manhã um outro motoboy ir lá e entregar para ela, para poder dar tempo dela viajar, porque eu fiquei me sentindo culpada, assim, tipo, ela comprou para viajar, para proteger o notebook e não entrou o case. Então, eu acho que de perrengue talvez foi esse o maior. Que pra mim não foi tão grande, porque tinha como resolver. Eu fiquei pensando, nossa, se isso fosse uma encomenda fora do Brasil, teria sido. Fora do Brasil, não, fora do meu estado, da minha cidade, pior ainda, né? Então, acho que a de experiência que eu me lembre, assim, agora, ruim, foi a maior, assim, que eu tive. Mas também, tipo assim, depois dessa, gente, mais do que eu errei case na minha vida. Nem que ficasse folgado 4 dedos lá, a medida, eu... Foi esse. Ai, que bom! Porque, na verdade, às vezes, né, quando a gente está pelo caminho, assim, aprendendo enquanto está empreendendo, muitos atropelos acontecem, né? Às vezes dá uns erros maiores. Que bom que esse realmente foi um erro que conseguiu, né, resolver ali de uma maneira mais rápida. Isso. Não me lembro de outro, assim, perrengue, a gente trabalhando com crochê, a gente sempre vai passar, gente. Aquele você achava que tava maravilhoso e aí tinha mais emenda do que fio que prestava no meio do rolo. Só que aí são coisas que a gente aprende. Então, por exemplo, esse tipo de perrengue, assim, eu sempre comprei fio a mais do que a encomenda precisava. Então, eram coisas que eu sempre consegui contornar. Até hoje nunca foi nada a ponto de, né? Aquele atrasozinho de encomenda que às vezes a gente pensa que vai dar tempo e aí não rola. Mas coisa assim, natural, entendeu? Nada Sim. fora da caixa, não. E aí, vamos para assim, um bate-bola mais rápido. O que que tu prefere? Se tu pudesse escolher só um daqui para frente, fio premium ou fio residual? Nossa, mas isso aí eu responderia fácil. Há um tempo atrás, Bru, a gente já fez uma live sobre fio prêmio e fio residual, você lembra, né? Verdade. Se no ano passado eu não ia nem titubear, eu já ia te dizer logo, residual, sem dúvida. Eu amo fio residual, eu amo, amo, amo de verdade. Também. Mas, ultimamente, o prêmio tem me ganhado. Somente, exclusivamente pela facilidade, não só de cores, mas assim, você não tem perrengue no meio do caminho e tudo mais, aquela coisa que a gente já conhece do prêmio, né? Então, hoje, o meu coração, ele está dividido, mas no mundo você só pode escolher um, eu ainda vou pro residual. Pelo benefício, puramente pelo custo-benefício, mas, Sim. nossa, o prêmio tá ganhando aqui o coração. Eu vou te dizer. Eu
Eu vou te dizer que aqui, quando eu quero fazer um trabalho assim, que eu não quero passar trabalho, que eu só quero crochetar, eu vou pro prêmio e digo, ai, vem, prêmio, vem comigo. Mas eu comecei a fazer uma bandeja que eu queria mais estruturada, queria em preto, e aí eu tinha um fio preto residual que estava assim, ó, perfeito para bandeja. Pensei, vamos lá, vai ser maravilhoso. Ele estava maravilhoso no início, até que daqui a pouco, o caos. E Ai, aí eu pensei, por que que eu fui fazer com residual? é tipo isso, é um caso de amor e ódio, não tem jeito não. O residual sempre vai ser, né? O lance é você ter técnica Sim, para saber lidar com isso aí, mas eu ainda isso aí. não, eu uso home decor, eu não trabalho com prêmio não. Prêmio é mais para bolsa mesmo, pela leveza, Sim. cartela de cores, esse lance todo. Como eu tô muito Uhum. louca das bolsas ultimamente, tô fazendo bolsa, bolsa, bolsa. Então, por isso que eu tô mais no prêmio, assim, mas se for. Sim. Nossa, acabei de. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. É. Eu acabei de terminar uma almofada, falta o acessório dela, que ela é uma almofada que tem um cinto, sabe? Mas eu acabei de terminar essa Ai, almofada. que linda! É toda no residual, todinha no residual. Agora, Maravilhosa. super grosso, então a mão meio que deu aquela dolorida, aquela coisa, né, do residual. Uhum. Mas quando a gente vê o produto pronto, nossa, fica lindo. Lindo. E para o home decor, financeiramente, também o fio de malha residual acaba compensando, porque, na verdade, para um tapete ou coisas maiores, né, a gente, financeiramente, o residual é mais barato, né? Então, vale a pena. Compensa mais, né? Porque se você tem a técnica correta, se você sabe trabalhar, Sim, sim, né, para compensar também a questão da hora trabalhada, que não dá para esquecer esse outro lado. Mas se você sabe verdade. trabalhar com fio residual, eu amo. Não solto, eu não solto fio residual, não. Eu gosto bastante. Eu vou abrir aqui uma exceção, que a Bel fez mais uma pergunta. E aí vou interromper aqui o nosso ping-pong. Como você lida com as pessoas falando que isso não é profissão, que não vai ter retorno? Achei essa pergunta muito importante nesses tempos que nós estamos vivenciando. E aí quero saber a tua opinião também. Eu não lido, na verdade. A verdade, eu não lido. Eu adoro porque eu acho que. Eu tive um papo desses com. Acho que foi na live repentina que eu fiz agora há pouco. Eu recebi, quando o meu carrinho do curso estava aberto, da formação, que a gente não deixa aberta sempre, né? É por turmas. Depois que eu fechei a formação, a gente abriu uma oferta para o meu curso de bolsas. E chegou uma pessoa no WhatsApp que estava no grupo do curso de bolsas, que era para participar da oferta, ou seja, eu sabia exatamente para que servia, e mandou um WhatsApp para mim falando: não sei por que vocês vendem curso se tem um monte de peça no YouTube, enfim, foi alguma coisa nesse coisa aí, nesse ano. Uhum. E, tipo, não me afetou em nada, porque eu sei o trabalho que eu faço e tudo mais. E aí eu pensei, na mesma hora, eu digo, gente, tem muita gente precisando ouvir isso. Porque tem uma galera que tá vendendo as peças, que tá fazendo, e chega sempre alguém para te desestimular, para te colocar para baixo, para desvalorizar o teu trabalho. E o que é que você faz? Você absorve isso. É o pior erro que você pode fazer. É absorver. Eu acho que quando a gente tem posicionamento de mercado, que a gente sabe o que a gente está fazendo, sabe a qualidade do que a gente está oferecendo, o amor que a gente tem por esse trabalho. E mais do que isso, a gente tem estratégia suficiente para ter resultado com esse trabalho. E nada do que as pessoas vão falar vai te afetar. Então, a pessoa chegar para mim para dizer, você por que você vende no YouTube? Porque no YouTube tem um monte. Eu sei porque eu vendo, porque as bolsas que eu faço são diferentes, a qualidade do meu ensino é diferente e as minhas alunas têm resultado. É por isso que eu vendo. Porque esse é o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Então, tipo, isso não me afeta em absolutamente nada. Se fosse uma outra pessoa que não tiver um posicionamento firme, certeza daquilo que você está fazendo, a pessoa simplesmente desiste de fazer. E aí, quantas outras vidas eu deixaria de atingir, de ajudar através do meu trabalho, se eu simplesmente ouvisse e absorvesse esse comentário? Então, como é que eu lido? Eu não lido. Eu me posiciono muito bem. As pessoas, quando perguntam o que eu faço, eu respondo com firmeza, eu digo com orgulho. Eu trabalho com crochê, eu sou empresária do crochê. O meu negócio, a minha empresa é com crochê.
E é isso e acabou. E a partir do momento do que eu emano para as pessoas, né? Eu digo que os meus poros, chega, eu me arrepio quando eu falo, os meus poros exalam crochê. Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Então as pessoas meio que, esse tipo de gente que coloca a gente para baixo no nosso trabalho, elas meio que vão se afastar. Não vem. Não vem, Aham. entendeu? Então, Bem isso. quando vier, você simplesmente diz, tudo bem, você precisa ser grossa. Essa pessoa, inclusive, que me mandou essa mensagem, eu respondi super solícita e tudo mais, explicando porque eu nem precisaria ter feito isso, mas eu fiz questão de Sim. responder. E a pessoa ainda foi irônica depois. Ou seja, era uma pessoa que estava ali realmente para te desestimular, sabe? Então é isso. Essas pessoas, elas não são tuas amigas, elas não são tuas apoiadoras, não são tuas parceiras. É difícil ouvir isso às vezes, porque às vezes isso vem de pessoas que são muito próximas a nós. E as pessoas que são próximas a você, que te amam de verdade, que naquele momento não esteja acreditando no teu trabalho, quando você começar a ter resultado, elas vão te apoiar. Uma hora elas vão te apoiar. E quem não te apoia Exatamente. nunca é porque ela não era tua amiga, ela não era tua parceira, ela não era... Enfim, e aí vai. Então, é isso. Sim. Eu não lido com essas pessoas. Eu simplesmente ignoro, faço o meu e tá tendo resultado com isso, tá tudo certo. Sim. Eu aqui tive assim, no início eu tive um pouco de resistência do marido, né? Porque dizer, né, que vai trabalhar com arte manual, e eu não tinha assim ainda muita ideia, né, de para qual caminho que eu ia, então eu tive um pouco de resistência, mas eu penso que essa firmeza do dizer eu vou e persistir, mesmo assim, né? Primeiro mês eu acho, sei lá, meu primeiro mês de trabalho eu ganhei R$ 200. E aí, né, não desistir. E ele às vezes dizia, ai, mas tu tá trabalhando pra, tipo assim, só comprar linha, né? Não tá entrando nada. Não, eu não vou desistir. Essa firmeza, o mostrar, não, este é o caminho. Eu sinto exatamente isso, que os meus poros exalam, exatamente como tu falou, e eu sinto muito orgulho quando alguém me pergunta, né, qual a tua profissão? E eu digo, artesã. Porque é a minha profissão, é como eu me sinto, né? E é, eu também, né, outras pessoas de fora, nunca aconteceu comigo, assim, de virem desvalorizar, e eu penso que tem muito a ver com isso, como a gente se posiciona né, a energia que a gente está emanando, e eu tenho um caso contrário, assim, de amigas que não fazem crochê, que não faz parte do mundo delas, mas que elas assistem às lives, elas assistem aos vídeos do YouTube, elas curtem tudo, às vezes mandam mensagem me chamando de deusa crocheteira, às vezes mandam mensagem falando, eu acho que tu pode melhorar tal coisa, eu gostei muito de vídeo tal. Eu acho isso muito legal e isso é uma amizade assim, ó, que não tem palavras para descrever. Uma pessoa que, né, nem é daquele nicho, que não tem o interesse, mas ela tá ali por ti, né? Isso é muito incrível. Eu também, eu tenho amigas assim, que, tipo, quando eu comecei, compartilhavam nos stories, pedia para as pessoas seguirem. Eu tenho amiga que até hoje elas não fazem crochê. Essa semana, uma amiga minha, a Van, que ela também, ela não trabalha com crochê, mas ela faz, a gente fazia suplar na época junto, inclusive. Ela até mandou mensagem para mim essa semana, nossa, eu tenho muito orgulho do seu trabalho, tudo. Então, são pessoas que a gente vê que tá ali para agregar mesmo, de verdade, sabe? Num caso como esse, por exemplo, tu citou do teu marido, mas a gente vê que aquela resistência, na verdade, da inexperiência, um momento que ele encontra, de não ver o resultado, mas é como eu disse, quando você começar a ter resultado, a mostrar o resultado para as pessoas, e daí é responsabilidade sua, não depender do outro, não esperar do outro e fazer as coisas acontecerem. Então, as pessoas que estão ao teu redor, porque no meu caso, minha mãe, por exemplo, era super apoiadora. Meu marido sempre me apoiou em tudo. Teve aquela insegurança no início, aquela coisa toda por conta do meu filho, que era um bebê. Mas depois que começa a ver o resultado, tipo, esse mês eu faturei X, ó. Ganhei 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu trabalhava CLT. Então, quando você começa a mostrar o resultado, e principalmente a tua felicidade, porque no meu caso, eu saí de um quadro depressivo, né, para faturar 3 vezes mais do que eu faturava num ambiente de trabalho totalmente tóxico e fazendo algo que eu amo hoje. Então, assim, as pessoas começam a dizer, é isso, vai, faz, você tá feliz, a pessoa, se ela te ama de verdade, se ela é tua amiga, teu marido, tua mãe, seja lá o que for, se ela te ama de verdade, ela vai ver a tua felicidade e ela vai te apoiar. É
certo isso. Sim, é porque às vezes essa resistência, assim, né, esse não apoiar também vem por trás de, né, encobrindo um medo, porque às vezes é o medo de que não vai dar errado, é o medo de que tu vai investir e tal. E, Gente, a gente precisa liberar a Érica, porque a Érica tem o Davi que ela tem que cuidar e nós e estamos nem passando aqui muito do nosso tempo. eu tenho uma reunião aí, você não tem noção. Eu tenho uma... Ai, então, bora lá. Por isso que eu Vamos terminar aqui as nossas perguntas. vou mandar uma mensagem aqui, porque vai dar uma atrasada. Então, vamos fazer bem rapidinho, Érica. Só para a gente terminar, então. O que que tu prefere, agulha nacional ou importada? Olha, eu ultimamente tenho preferido a nacional, acredita? Eu já fui muito da Prim, mas eu tenho usado muito. Acho que talvez por ser premium os fios, então eu tenho usado muito a de ferro com cabo Ah, emborrachado que legal. da Circo. Aham. Bastante. Eu acho que eu tenho testado mais elas também por conta do que, como é ferro, ela não tem o risco de quebrar como as importadas, né? Mas assim, a minha Sim. favorita sempre foi Prim, eu sempre gostei muito, mas ultimamente eu tenho gostado mais dessa pelo custo-benefício e não ter o risco de quebrar com fio residual. Então, Uhum, legal. Ah, aí uma dica legal. E aí, como é o cabo emborrachado, é melhor do que a toda de metal, né, para pegar. não, a toda de metal nem uso. Eu só uso para Sim. assim, a número 5, 4,5, mas para trabalhar não. E uma cor que tu acha que precisa ter no catálogo de quem está começando? Eu acho que isso depende um pouquinho do nicho da pessoa, né? A gente trabalhar com bolsas é diferente de trabalhar com kit higiene, por exemplo. Uhum. Mas eu sempre dou preferência para cores mais neutras. Se fosse no meu caso, eu sempre escolheria mais um tom pro bege, tons mais terrosos, porque eu sou muito de tons terrosos, a galera também curte bastante, né? Que me segue. Mas o cinza, né? Aquele cinza mescla, ele tem espaço em todos os nichos, Tem, né? O bege verdade. espaço em todos os nichos, então eu investiria mais nesses tons, assim, mais neutros. Tem. Tá dando dicas de fios que a gente não consegue achar no residual, né? Tipo bege terroso. Quem Oh, achar tem que comprar tudo. esse não, esse não. Mas isso eu ensino, inclusive, para as minhas alunas. Eu garimpo, viu? E eu faço estoque. Mas eu Sim. tive bastante. Faço muita peça nesses tons aqui. Sempre me perguntam onde eu consigo. Eu garimpo os meus fornecedores. Eu quero essa lista de fornecedores. Depois eu te passo, não. Vou te passar. E aí, um livro que tu tenha para indicar para as gurias aqui que a gente está fazendo, todas as nossas convidadas indicam algum livro, e aí eu tô deixando aqui no feed da Polvo e nos stories também para todo mundo ver. Beleza. Olha, o livro que eu leio todos os dias é a Bíblia. Se eu tiver de indicar, a Bíblia, gente. Leia que lá ensina sobre tudo. Mas de crochê, eu vou indicar esse aqui. A autora é a Linda P. Schaper e o título, eu vou te mandar uma foto depois, fica melhor para você ver, tá? Mas Tá. o título é Crochet Stitch Designs. Ele tem 500 motivos, Bom, nem motivos, uau. motivos, porque, enfim, aí já a gente entra em uma aula, mas são motivos diferentes. E eu acho Sim, legal, ó. Porque que ele traz lindo. ideia. Apesar de ser do crochê tradicional, eu já desenvolvi a bolsa Itamaracá, por exemplo. Uhum. Esse fio aqui é da Polvo e essa alça também é da Polvo, essa de madeira. Uhum. Essa bolsa aqui, que é irmã dessa aqui, porque é a mesma técnica, eu tirei a ideia para fazer essa peça desse livro. A ideia do motivo, eu tirei desse Uhum. aqui. Então, eu indico porque dá umas ideias aí de criatividade bem legais, principalmente para peças mais fluidas, assim. Sim, lindo, que legal. Ai, muito obrigada por essa indicação. E tem algum filme ou série que tu indica, que tu assistiu ultimamente e gostou bastante? Eu assisto série e filme quase todos os dias, assim. Eu amo assistir. Inclusive fazendo. Ai, eu sou viciada por série. Mas se eu puder indicar um, eu indico Madame C.J. Walker. Ela é uma minissérie, tá na Netflix. É uma mulher preta, americana, e foi a primeira
bilionária preta dos Estados Unidos. A história dela é É de incrível. arrepiar essa série. É incrível. É empreendedora de um produto diferente, né? Se eu posso dizer assim, não era nada convencional, num ambiente totalmente racista. Não sou de estar levantando bandeira de nada assim, mas os Estados Unidos, nos anos 1910, 1920, que era a época que ela empreendia, né? E a mulher se tornar vizinha de John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo. Uma mulher que era preta num ambiente que era totalmente racista, como na época, né, na América. Gente, só assistam. Só assistam. E não assistam É. como mais uma série. Assista trazendo o que você vê lá para o seu negócio, porque você vai ver que é uma chave. Exatamente isso que eu ia dizer, que essa é uma série para a gente assistir assim, ó, com atenção, porque tem muitos pontos, muitas coisas que a gente vai se identificar e que a gente pode trazer para o nosso negócio. Essa série, só de tu falar o nome, ela me arrepia, porque eu achei ela incrível. Ela é muito maravilhosa. E saber, né, que é uma história real, que isso aconteceu, é mais incrível ainda. Isso. Não, só assistam. Quem não assistiu, vai lá na Netflix, assiste, começa hoje. Eu tenho certeza que você vai maratonar, porque é para maratonar. É Maravilhosa, é verdade. Então, gente, vamos liberar a Érica, vamos pegar as nossas taças. A taça bonita tava em casa, eu tô no ateliê. Ah, não tem problema. Vai ficar gravado para quem está dizendo que só conseguiu entrar agora. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Brindem conosco essa noite maravilhosa. Esse presente que foi receber a Érica aqui e compartilhar com todas vocês esses momentos aqui de diversão, de risada e também de conhecimento. Ah, que bom. Obrigada, Bru, mais uma vez pelo convite. Obrigada a todo mundo que Eu que agradeço. entra aqui, é um prazer. Quem está aqui, que me acompanha e não conhece o Rotelier, vai lá, conhece. Inclusive, alunas, a gente é parceiro, então tem desconto para vocês aí. Fala com a Bru, tem várias alças, várias coisas, vários acessórios incríveis, além dos fios também, né? Então, vai lá, acompanha o trabalho da Polvo. E quem está seguindo a Bru, vem aqui acompanhar meu trabalho também, tá? Gente, tem fotos maravilhosas, produtos lindos e vão lá conhecer o método da Érica. Quem tiver interesse aí em aprender mais sobre crochê, muito obrigada a todas vocês. Boa noite e até terça que vem. Tchau, cheiro.